E cabe-me a mim falar, talvez, da obra ou do tipo de obras que mais associado está à figura de Joaquim Machado Castro, que é precisamente os presépios. Não há em Portugal nenhuma terra ou nenhum colecionador que não tenha um presépio que não diga que ele é de Machado de Castro. Há uma profusão de locais onde nós podemos ir e podemos visitar, que tudo nos é dito que é de Machado de Castro. Portanto, o que nós pretendemos agora falar aqui um pouco é tentar desmistificar e tentar perceber quais serão, efetivamente, os presépios de Joaquim Machado de Castro do seu laboratório e porque é que há, de facto, esta profusão de atribuições. A profusão de atribuições provavelmente deve-se a um fenómeno no final do século XIX em que há uma reabilitação da figura de Machado de Castro. Não consegui ainda, confesso, perceber em rigor porque esta associação tão direta aos presépios, porque, de facto, em rigor, para Machado de Castro, só são conhecidos atualmente dois presépios. O de maiores dimensões que está aqui é o presépio da Basílica da Estrela e o mais pequeno é o presépio que se encontra na Sé de Lisboa. O presépio da Sé de Lisboa é um presépio que se encontra assinado e datado de 1766 e é a única obra conhecida assinada por Joaquim Machado de Castro e datada por ele. Há, no entanto, algumas questões que importa chamar a atenção. Este presépio é também conhecido como o presépio do beneficiado Oliveira e diz-se que terá sido encomendado para a Patriarcal por este beneficiado Oliveira e que não sabemos exatamente quem é o beneficiado Oliveira, se calhar não conseguem ler. Ele poderá ser um Gabriel dos Santos de Oliveira, que faria parte dos beneficiados da Basílica Patriarcal em 1739. Em relação à assinatura que está escrita Joaquim, portanto, Joac.Machado Castro Invent e Fecit 1766, importa analisar a documentação existente no arquivo da própria Sé de Lisboa. A assinatura não corresponde àquilo que é mais vulgar em Machado de Castro. Ele assinava sempre ou Joaquim Machado inicialmente ou Joaquim Machado de Castro. Na assinatura o de não aparece. Não é muito comum aparecer o CH de Joaquim que surge neste presépio e, portanto, isto logo à partida poderia colocar-nos algumas questões. Outra questão é que este presépio nunca é referido pelo próprio Machado de Castro quando faz o enumerar das suas principais obras. Ele nunca fala de nenhum presépio feito nem para um beneficiado Oliveira, nem para a Sé Patriarcal. Também, analisando a documentação da entrega deste presépio na Sé de Lisboa, percebemos sempre que toda a documentação nunca se refere a um presépio assinado ou a um presépio de Machado de Castro. É sempre referido que, como aqui podem ver, que há nesta catedral um presépio pertencente à antiga Patriarcal e que irá estar exposto para as festividades dos fiéis. Portanto, não é referida nenhuma assinatura. Em 1837 fala-se de novo deste presépio, um presépio, não é referida a assinatura. 1838 é pedido, o artista que faz o restauro do presépio pede uma indemnização pelos trabalhos que tinha efetuado, falando sempre sobre o presépio, nunca sobre o presépio de Joaquim Machado de Castro. Posteriormente, em 1883, é referido que a capela onde estava o presépio, que tinha tido tinha tido problemas, portanto caíram pedaços de estuco sobre o presépio, quebrando algumas das figuras e, portanto, sugeria-se a colocação de uma rede de arame para proteger as figuras. Isto é curioso, porque nos levanta logo duas questões. Uma das questões prende-se com a própria análise do presépio, que não iremos perder aqui muito tempo com este presépio nessa questão, que é o facto de termos a sensação que este conjunto está demasiado tolhido, demasiado constrangido na caixa que aqui se encontra. Tendo em conta alguma da documentação, cito aqui só uma das cartas,
percebemos que, aparentemente, o estuque, quando cai diretamente sobre as figuras. Portanto, cai diretamente sobre o torrão. O que nos faz pensar que, provavelmente, ele estaria exposto e não dentro de uma caixa. E, observando este presépio, também percebemos uma outra particularidade. As laterais do presépio não têm vidros, como é habitual. Elas, normalmente, só não têm vidros quando são de encaixe em parede, como acontece com o presépio dito das necessidades que se encontra exposto aqui no Museu Nacional de Arte Antiga. Este presépio, à partida, nada faz pensar que seria um presépio de encaixe, exatamente porque as próprias pernas do móvel pressupõem que era uma peça de colocação exterior e não uma peça para estar embebida numa parede. Portanto, há aqui uma série de incongruências em relação a esta questão do presépio. A primeira vez que na documentação que se encontra guardada na sede de Lisboa, a primeira vez onde se é referida o nome de Machado de Castro é em 1887, quando há uma descrição da capela, que já é chamada a Capela do Presépio, e se diz que o presépio é de M. de Castro. Portanto, só em 1887 é que temos esta informação. Alguns anos antes, Francisco Assis Rodrigues, no seu dicionário, que ainda hoje de manhã foi mencionado, quando Francisco Assis Rodrigues refere as obras de Machado de Castro, diz que não se deve esquecer os presépios, de que foi encarregue os presépios da Rainha Dona Maria I dos Príncipes, em particular o da Senhora Rainha Dona Carlota Joaquina, e muito notável neste género é o presépio que o mesmo artista executou para o beneficiado Oliveira, doado à Patriarcal, e que hoje existe na sede de Lisboa. É a primeira informação que nós temos deste presépio ser de um beneficiado Oliveira e ser executado por Joaquim Machado de Castro. Portanto, a questão da assinatura é uma questão que tem que ser mais bem pensada. Podemos alegar aqui uma outra hipótese. Talvez nas obras de restauro possam ter limpo a área onde se encontra a assinatura, que ali não conseguem com certeza distinguir, mas que está na ruína que protege a Sagrada Família. Talvez essa área tenha sido limpa e se tenha descoberto a assinatura. É uma possibilidade. No entanto, há uns anos atrás propuseram ver um presépio assinado de Joaquim Machado de Castro. Fui ver essa peça e, de facto, a assinatura encontrava-se num móvel do final do século XIX e este era um presépio popular que alguém assinou no móvel Joaquim Machado de Castro. Portanto, a questão da assinatura deve ser vista com algum cuidado, portanto, em relação a este conjunto. No entanto, observando a peça e vendo a sua composição, podemos perceber que ela apresenta aspectos que vão demonstrar uma inovação na forma como as figuras são executadas, nomeadamente a Sagrada Família. A Sagrada Família do presépio da sede de Lisboa, do beneficiado Oliveira, rompe com uma tradição que é normalmente pontificada pela figura de António Ferreira e que é um conjunto de a Virgem e São José, normalmente em adoração observando o menino, mas colocados distantes em relação ao menino. Portanto, o menino é o centro da composição e as figuras fazem parte dos adoradores. No caso do presépio do beneficiado Oliveira, a Virgem surge abrindo o pano onde se expõe o menino aos observadores. Mesmo a própria indumentária é pintada naquilo que é conhecido como o vestido à primavera, um tipo de decoração floral que rompe com a tradição anterior. A figura de São José surge também de uma forma diferente dos presépios anteriores, porque aquele conjunto que vemos ali de António Ferreira é, de facto, a tradição, é tradicionalmente representado sempre assim. A figura de São José surge aqui apoiado numa rocha, olhando o menino, numa forma que não é muito distante daquela que nós podemos ver no presépio da sede de Lisboa, que segue um pouco a mesma tradição e a mesma composição cenográfica. Portanto, por estes elementos poderíamos de facto acreditar estar perante um presépio de Joaquim Machado de Castro. Um outro aspecto tem a ver com a representação única no universo dos presépios portugueses, pelo menos até onde nos foi dado observar, que é esta representação da entrada da Sagrada Família no Egito e a queda dos falsos ídolos. Não existe nenhum outro presépio com esta composição
e vemos, de facto, no cortejo dos anjos que acompanham a Sagrada Família, um tipo de figuração similar a outros conjuntos, como é este, o de cima da Basílica da Estrela e o de baixo, um conjunto de presépio ignorado que se encontra aqui no Museu Nacional de Arte Antiga. É o mesmo tipo de composição. A Sagrada Família da Basílica da Estrela conseguiu os seus intentos, fugiu, neste momento não se encontra, só temos os anjos, mas vemos de facto que os anjos são muito similares aos anjos do presépio da Sé de Lisboa. Portanto, por tudo isto, podemos de facto acreditar que o presépio da Sé de Lisboa é um presépio de Joaquim Machado de Castro. Ainda que, continuo a dizer, em relação à assinatura, talvez seja bom termos algum cuidado em relação a ela. E também em relação à própria omissão do próprio Joaquim Machado de Castro não falar em nenhum presépio para lá daqueles da família real. Em 1783 temos uma carta a Frei Manuel do Cenáculo, onde Machado de Castro diz que se encontra muito ocupado com os 3 diversos presépios do Paço e com outro muito grande para o novo convento das Carmelitas. É, portanto, a data de início da obra do grande convento da Basílica da Estrela. É particularmente interessante esta informação, o muito grande presépio para o novo convento das Carmelitas, o que faz pressupor que será o maior presépio que ele terá executado. Portanto, esta ênfase dá-nos uma imediata informação em relação a tudo o que ele terá feito, terá que ser sempre de menores dimensões. Machado Castro teria cerca de 62 anos na altura em que é feita este trabalho. É um trabalho de grande porte, todos os que tiveram a oportunidade ou os que não tiveram irão ver. Era uma peça para estar integrada nesta sala, que ainda existe no convento. É uma sala toda ela concebida para receber o presépio. Portanto, é uma sala toda decorada com estuques, com painéis de azulejo que narram a narrativa anterior e posterior ao momento do nascimento do menino. E este espaço funciona como uma casa de presépio, como era habitual nos espaços de clausura onde se encontravam estes elementos. Portanto, temos a porta e temos uma janela. A janela estaria aberta para a contemplação durante o ano por parte das freiras do conjunto do presépio e a porta permitia o acesso na altura da celebração do Natal. E todos estes elementos funcionavam com aquilo que Machado de Castro refere no seu dicionário, que é o efeito. O presépio integra a arquitetura, o conjunto todo onde se integram as esculturas e a própria pintura cenográfica, levando a que todos aqueles que vão ver o conjunto façam parte dos fiéis que vão adorar o menino. Portanto, toda a própria composição cenográfica do espaço onde o presépio se integrava e era iluminado por uma claraboia, criavam uma cenografia e preparavam o espectador para a cena que ali se encontrava. O presépio foi objeto de um restauro relativamente recente por parte do antigo Instituto José de Figueiredo, e aqui é importante uma palavra de elogio às duas principais responsáveis por este trabalho, Alexandrina Barreiro e Laura Romão, que tiveram, de facto, um trabalho fundamental na clarificação do discurso cenográfico que aqui se encontrava. Como podem ver, isto é uma imagem antes do restauro. A peça estava toda chama a atenção para aquele espaço vazio e para a confusão de figuras de diferentes dimensões que se encontram neste arranjo anterior, em que os próprios cavalos perturbavam a visão do observador. Atualmente, aquilo que nós podemos ver é isto, uma composição limpa, em que cada figura foi colocada de acordo com a própria massa da escultura. Muitas das figuras que nós aqui vemos e que pensamos serem figuras de vulto perfeito, mais não são do que partes de peças que só pela sua posição criam essa ilusão de vulto perfeito. Se nós retirássemos algumas, veriam, nenhum dos pontos de vista permite isso, mas se nós as retirássemos, veriam que elas mais não são, muitas vezes, do que praticamente altos relevos.
O problema de um restauro desta natureza é exatamente que este é um presépio, como é tradicional, com 3 pontos de vista, laterais e frontal, o que faz com que o observador circule e vá vendo uma série de elementos que teremos oportunidades de ver quando fizermos a visita ao presépio da Basílica da Estrela no dia 16 de junho com a doutora Sandra Costa Saldanha. Em relação ao restauro, foi possível também descobrir o seguinte, que só chama a atenção para isto, para aqueles que fizerem a visita, para perceberem uma das novidades foi o facto de, neste conjunto de anos que aqui se encontravam de forma tão estranha, colocados sobre este vazio desta estrutura arquitetónica, desta ruína, conseguimos perceber que as figuras mais não eram do que elementos, partes de elementos de uma grande glória de anjos, foi, entretanto, remontada e encontra-se hoje aplicada no local. Esqueci-me de chamar a atenção para uma figura de um anjo em adoração, que mais não é que uma réplica de um anjo que se encontra na fachada da estrela e que é o anjo tutelar da rainha e que teremos também a oportunidade de ver quando for a visita. Este presépio... Obrigado. É, de facto, o presépio que Machado de Castro refere sistematicamente nas suas cartas, sempre que fala de grandes obras de presépios, mas refere também que, enquanto a rainha Dona Maria e a sua real família estavam em Portugal, ele era responsável, ele e o seu laboratório, obviamente, eram responsáveis por tratar dos presépios de Sua Alteza. Aqui também é importante chamar a atenção para esta expressão, ele tratava dos presépios. Muitas vezes nós somos tentados a interpretar as palavras de acordo com a nossa própria experiência. Ou seja, quando nós observamos estes armários, estas caixas, estas maquinetas com presépios, partimos do princípio, quando lemos estas afirmações, que Machado de Castro terá feito 3 presépios para a família real. De facto, quando ele refere que todos os natais trata os presépios, isto traz-nos à ideia uma outra prática que ocorria, por exemplo, nos Jerónimos, que todos os anos era remontado um presépio na qual eram contratados figurantes para fazer a cena da adoração do menino. Inclusivamente há pagamentos à Zolini para fazer figurinos para os adoradores que iam ver o menino. Portanto, é uma prática que vai até ao início do século XIX. Portanto, nada nos garante que estes presépios que Machado de Castro trata para a família real mais não sejam do que encenações, eventualmente com figuras, mas não necessariamente presépios na acessão da palavra que nós estamos hoje a dar. Portanto, eu sou conhecido por deixar tudo em reticências, portanto, como vêem, mais uma vez não consigo ter a certeza das informações que aqui estamos a transmitir, mas é importante termos este distanciamento em relação ao texto. Portanto, entre 1777 e 1807, portanto, data em que a família real vai para o Brasil, Machado de Castro terá sido responsável por estes arranjos dos presépios. Importa agora ver também de que forma estes presépios eram tratados no laboratório de Joaquim Machado de Castro. Tínhamos, antes do restauro, uma composição que se percebia que era uma anunciação aos pastores com uma série de figuras de tamanhos, mais uma vez, diversos, todos amontoados de forma sem nexo. Após o restauro, nós tentámos trabalhar as figuras e colocá-las de forma organizada, em que se percebesse que todos os pastores olhavam na mesma direção para as nuvens suspensas do teto do presépio. Após o restauro, curiosamente, já se tinha fechado, tinha-se terminado o trabalho. Uma semana depois, tivemos a sorte, um pouco tarde, de encontrar a gravura que serviu de base para algumas das figuras desta anunciação aos pastores. Como podem ver, o pastor, esta figura encontra-se aqui, portanto, eles não ficaram exatamente na posição da gravura, porque só tivemos conhecimento uma semana depois, já não havia tempo para voltar atrás. Esta pequena cabeça aqui, mais não é do que a figura que está dentro da cabana, e aquele pastor em segundo plano é este pastor. A cabana é a mesma, não temos esta figura feminina, nem temos estas duas figuras que estão junto desta vaca que se encontra e na qual foi acrescentado um vitel
que não aparece na própria gravura. Portanto, percebemos que foi usada, de facto, esta gravura de Jan Sandheden para fazer esta anunciação aos pastores. Mas não é caso único a utilização de gravuras no presépio da Basílica da Estrela. Já antes tínhamos conseguido encontrar que as figuras dos 3 reis magos tinham sido baseadas nesta gravura de Nicolas d'Origny, da Adoração dos Magos, em que as figuras são exatamente a mesmo tipo de composição, o rei com a oferenda na mão, são exatamente as mesmas figuras transpostas por Machado de Castro para o presépio da Basílica da Estrela. Gravura essa que provavelmente serviu de base para esta adoração, adaptada para esta adoração de André Gonçalves, com o mesmo tipo de figuras, especialmente o rei negro é muito similar a este da gravura. Isto leva-nos a uma relação que já tem sido por demais referida hoje, é a relação entre os escultores e os vários pintores. No caso de André Gonçalves, sabemos que a relação entre André Gonçalves e Machado de Castro também reportava à própria escultura, em que diz-nos no seu dicionário, na entrada bambuchata, que bambuchata é uma representação de uma cena do cotidiano caricato, que Machado de Castro refere que André Gonçalves o desafiou para fazer uma bambuchata em que era uma cena de um bêbado a ser atacado por um grupo de pessoas, ou a ser troçado por um grupo de pessoas, que ele executou, segundo o próprio, na perfeição, causou grande admiração a André Gonçalves. Portanto, vemos aqui esta circulação com base, essa bambuchata com base numa gravura. Portanto, vemos aqui uma circulação de elementos que vão passando das próprias imagens, como é o caso deste presépio também ignorado, que se encontra aqui nas reservas do Museu Nacional de Arte Antiga, em que as figuras dos 2 reis e da Virgem com o Menino são muito similares ao próprio conjunto de Nicolas d'Origny. A única exceção é a figura de São José, que tem uma postura diferente da figura da gravura. Ou seja, vamos vendo uma persistente utilização de imagens, ou este desenho de Vieira Lusitano, por demais conhecido, que também segue um pouco a mesma composição, e na qual existe a particularidade do soldado romano ser muito similar ao soldado romano que se encontra no presépio da Basílica da Estrela. Uma composição muito similar, o mesmo tipo de elmo, portanto há pequenas diferenças, mas vemos aqui uma relação entre o desenho e a própria escultura, demonstrando um canal entre todos estes elementos. Este presépio que temos a sorte de ver na exposição que se encontra patente sobre Machado de Castro, também ele tem como base uma gravura. Só a figura da Virgem com o Menino é baseada numa adoração dos pastores, e aqui podemos ver como a mesma Virgem com o Menino foi transposta já para uma adoração dos magos, em que as figuras dos reis magos mais não são do que um conjunto muito similar ao conjunto da Basílica da Estrela, um pouco uma composição com pequenas adaptações em relação àquilo que é o conjunto. 7 minutos. Estou quase. Obrigado. Portanto, em relação às gravuras, é por demais conhecido e já foi referido que Machado de Castro possuía um grande acervo de pinturas e gravuras e, portanto, no seu inventário judicial após a sua morte, é referido que as estampas e pinturas somavam 1123 exemplares, encontravam-se colocadas em 6 pastas, o que nos demonstra, de facto, essa procura que já foi também referida por todos os oradores até ao momento, acerca de referentes para as suas composições. Um desenho de Pedro Alexandrino, também aqui no Museu Nacional de Arte Antiga e também já conhecido, parece ter servido de base para esta figura que tem uma particularidade. Conforme podem ver, a figura encontra-se ainda na preparação, portanto ela não foi ainda pintada, está simplesmente com os elementos que preparam para a pintura final. Ela é muito similar ao desenho de Pedro Alexandrino, e também aqui no Museu Nacional de Arte Antiga encontra-se um menino de tambor com as mesmas características, portanto ainda na fase da preparação. O que é interessante aqui é que no Palácio de Queluz, nas reservas do Palácio de Queluz, e provavelmente de um presépio que se encontra bastante danificado e que pertencia ao acervo do Palácio, é possível encontrar um menino muito idêntico a este
que se encontra aqui nas reservas do Museu Nacional de Arte Antiga. O que nos leva para um outro aspecto. E aqui tenho que agradecer a um escultor, Delfim Manuel, com quem tive a oportunidade de conversar e que me foi chamando a atenção para algo que já suspeitava, mas que de alguma forma ele me ajudou a confirmar, que é a existência de moldes na execução destas figuras para os presépios. E, portanto, o que se passa é que muitas destas figuras eram feitas em moldes, os moldes eram depois modificados e, portanto, vamos tendo uma série de elementos que vão passando, vão-se modificando, são-lhes acrescentados atributos e as figuras, basicamente, partem exatamente do mesmo molde. Nós hoje poderíamos ser tentados a encarar a existência de moldes como uma prática pouco elevada, portanto, uma produção seriada, mas o que temos de facto são figuras que são depois todas elas trabalhadas e aperfeiçoadas de tal forma que muitas vezes é difícil percebermos que elas saem basicamente dos mesmos moldes. Para vermos a utilização de moldes, basta vermos esta radiografia feita também aqui no Instituto José de Figueiredo, de 2 dos 3 cavalos que se encontram no presépio da Basílica da Estrela. Os cavalos, tal como as nuvens que se encontram suspensas, não são feitos em barro, são feitos num processo que é designado por carta incolata. É um processo próximo do papier-mâché, portanto, são peças que são feitas em moldes, portanto, os 3 cavalos foram feitos em moldes de cavalos, em que são justapostas pedaços de papel úmido, umedecido com cola, até que faz a forma do cavalo. E, portanto, o que nós vemos aqui é exatamente a figura de barro, do estribeiro, e as figuras que na radiografia surgem transparentes dos 3 cavalos, tal como as próprias nuvens que ali se encontram suspensas. Também, noutros locais, é possível encontrar a existência de moldes, como neste presépio, designado como o presépio de São Vicente, em que esta figura é muito semelhante a uma outra figura de um outro presépio que se encontra aqui exposto no Museu Nacional de Arte Antiga, que é o chamado presépio dos Marqueses de Belas, em que o conjunto dos Marqueses de Belas, a figura da suposta Marquesa de Belas, é muito semelhante a esta figura que se encontra no presépio de São Vicente, indiciando a mesma utilização. Há N exemplos que poderíamos chamar a atenção, mas, de facto, o que nos interessava trazer aqui a esta Assembleia era esta questão da utilização de referentes eruditos numa prática mais seriada da execução dos presépios, que muitas vezes têm sido ditos, e eu confesso discordar, que Machado de Castro não encarava os presépios com grande... que não tinha os presépios, não os consideravam obras muito importantes. Já ouvi dizer isto várias vezes. Eu discordo, porque se nós tivermos em atenção o dicionário de escultura de Machado de Castro, ele está recorrentemente a elogia 3 vezes a figura de António Ferreira, que era de facto aquele que ele considera o grande presépista português. Portanto, eu creio que os presépios foram uma oportunidade para Machado de Castro criar arquiteturas de fantasia, cenografias teatrais que lhe permitiram expor toda uma realidade que foi uma criação da sua autoria. Se a posteridade, para os seus contemporâneos, ele sentiu-se sempre muito amargo em relação aos elogios que lhe faziam ou em relação àquilo que ele achava que deveria ter, a posteridade encarregou-se de o tornar o grande pai dos presépios, ainda que injustamente para outros artistas contemporâneos. Obrigado.